Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender o porquê o Império de Alexandre o Grande não conquistou metade do mundo. Provavelmente nas escolas você estudou sobre o Império Romano, sobre o Império de Alexandria, sobre a Mesopotâmia, e em algum momento você entendeu que Alexandre o Grande era um grande conquistador e um assíduo guerreirista, onde praticamente travavam-se batalhas e ele vencia todas elas, por ter um exército perfeito, onde praticamente bastava 100 soldados de Alexandre contra 1000 camponeses e praticamente o cara conquistava tudo. E a história da humanidade nos mostra que Alexandre o Grande ganhava todas as batalhas. Todas. E a pergunta que fica é: por que ele não conquistou, pelo menos a Europa inteira? Porque você, por exemplo, quando estuda o mapa da Europa, você vê que o reinado de Alexandre o Grande, apesar de grandes conquistas, não foi tão grande assim. Pois bem, eu estou hoje para falar aqui sobre esse assunto e posso dizer para vocês que o que impediu Alexandre o Grande de fazer essas enormes conquistas foi a interferência de OVNIs, onde foi salvo em diário de bordo, em registros, que não só uma vez, mas diversas vezes, o exército de Alexandre o Grande foi perseguido e também foi atacado por OVNIs, fazendo com que o seu poderio bélico fosse drasticamente reduzido. Então, o que aconteceu há milhares de... Vamos falar aí, pelo menos quase 2000 anos atrás, que impediu Alexandre o Grande de conquistar toda a Europa em si, toda uma grande região como a Ásia, foi a interferência de OVNIs, que não permitiu o grande avanço de Alexandre o Grande. E nós temos aqui algumas referências que eu preciso falar para vocês, tá? Para que vocês saibam. Então, por exemplo, na escola, você percebe que o Império de Alexandre o Grande foi um império muito poderoso, mas foi um império que durou pouco tempo e também, né, as suas conquistas não foram conquistas que perduram até hoje. As conquistas de Alexandre o Grande, após o seu falecimento, uma grande maioria delas foram desmoronadas. Agora, o porquê isso aconteceu, nós vamos comentar aqui. Existem alguns relatos de OVNIs aos quais eu pretendo passar para vocês aqui, tá? Primeiro relato é esse aqui, ó. Isso aqui está numa carta que foi escrita por um general de guerra que participava das investidas de Alexandre o Grande. Mas olha só, antes de eu começar a dar essa aula para vocês, eu peço encarecidamente para você deixar o seu like. A única maneira de poder fazer com que esse canal vá para frente é você deixar o seu like, é você verificar se você está inscrito, aquele sininho de notificação é você verificar se está ativo, porque é a única maneira de você receber o meu conteúdo. E aí, quando você recebe o meu conteúdo, quando você deixa like e principalmente quando você compartilha, você ajuda a divulgar esse projeto. E aí, divulgando esse projeto, fica mais sustentável de eu trazer mais vídeos para vocês. De eu trazer vídeos de mitologia, vídeos de arqueologia, vídeos de mistérios, vídeos de ufologia. Trazer conhecimento que você não encontra facilmente na internet, pelo menos na superfície da internet. Então, dá esse apoio, dá o seu like, não custa nada, que você vai estar ajudando esse projeto aqui, tá? Primeiro relato de algo que aconteceu estranho, está no diário de bordo de um general de guerra do Alexandre o Grande, é o seguinte, ó. Primeiro relato de algo incomum que estava perseguindo o exército macedônico. O exército macedônico é o exército de Alexandre o Grande, tá? Desde o céu, data de 329 a.C. Naquela época, seu exército avançava sobre uma cidade inimiga na Ásia Central, e uma enorme procissão de pessoas, cavalos e elefantes. Então, nesse momento aqui da história, Alexandre o Grande estava tentando dominar a Ásia, que é uma região imensa. A Ásia é uma região que, se caso ele dominasse, ele dominaria quase que um terço do planeta, tá? Segundo a história, quando eles tentaram cruzar o rio Jassart,
agora conhecido como Siridarla, passando pelo Uzbequistão, Cazaquistão, tem um outro nome aqui, à noite foram atacados do céu por dois grandes escudos de prata cuspindo fogo. Então você imagina, ele começou a peregrinação para fazer a dominação da Ásia, ok? E ao cruzar um rio, dois escudos. Olha como que os caras descreveram, olha como que o exército e os generais de guerra de Alexandre o Grande descreveram os OVNIs. Porque eles têm formato de escudo. Realmente eles têm um formato de escudo. E olha só, dois grandes escudos de prata no céu cuspindo fogo. Esses escudos assustaram tanto os soldados e os animais que adiaram a travessia para o dia seguinte. Então você vê o seguinte, o tempo todo, na história da humanidade, principalmente há 2000 anos atrás, você vê a interferência de OVNIs, né? A interferência de OVNIs na história da humanidade. Porque se não tivesse a interferência, esse é o primeiro relato, tem vários. Se não tivesse a interferência dos OVNIs, provavelmente o Alexandre o Grande ele iria dominar praticamente o mundo inteiro, assim como o Nimrod. O que acontece é que o Criador ele não permite que coisas como essa aconteçam. Porque a partir do momento que você tem um único rei, uma única língua, uma única cultura, você consegue escravizar a humanidade inteira. O que torna a humanidade livre é você tiver diversas etnias, é você tiver diversos idiomas, tiver diversos governos. Isso possibilita você liberdade. Por isso que o globalismo, ele basicamente ele quer o quê? Todo mundo use calça jeans, todo mundo perca suas origens para ficar fácil de dominar depois. Então aqui você vê o quê? Interferências de OVNIs. Aí eu só preciso dar um adendo aqui para vocês, tá? No céu existe OVNIs. OVNIs foi uma coisa que foi trazida dos anjos caídos e também existem no céu dos anjos, tá? Então, muitas vezes os OVNIs, eles podem ter vindo a par do Criador para atrapalhar a conquista de Alexandre o Grande para ele não dominar o mundo inteiro, tá? Então, algo assim poderia acontecer perfeitamente. Coloca na sua cabeça que discos voadores é uma coisa que existe no céu e que os anjos caídos trouxeram essa tecnologia consigo. Mas para eles trazerem essa tecnologia, eles tiveram que aprender em algum lugar. Então coloca na sua cabeça que existe discos voadores, existe amparo tecnológico no céu, tá? Coloca na sua cabeça isso aí, para você não ficar pensando que no céu você vai viver numa nuvem, né, com portão dourado e um monte de anjinho com flechinha de coração. Não é assim que funciona, tá? Pois bem, vamos continuar para você poder entender. Ó. Então esse foi o primeiro relato. Olha só, outro relato, ó, Alexandre o Grande, ele mencionou objetos estranhos que repentinamente atacaram o seu exército, até que os elefantes de guerra, homens e cavalos entraram em pânico e se recusaram a cruzar o rio que ocorreu o incidente. O que isso parece, né? Seu historiador o descreve como grandes escudos prateados e brilhantes, cuspindo fogo pelas bordas. Então foram essas entidades que vieram do céu e depois voltaram para o céu. Vieram do céu e foram embora pelo céu. E aí você vê o tempo todo, tá? Fontes antigas falando sobre o escudo de prata, falando sobre a interferência de OVNIs, sobre as guerras que foram travadas pelo exército macedônico, que é o exército de Alexandre o Grande, tá? E o tempo todo você vê que o exército ele foi perseguido por esses discos voadores. Olha só, um dia esses escudos voadores, como eram chamados, apareceram de repente sobre o acampamento macedônico, voando em formação triangular. É aquilo que a gente fala. Olha como é que os caras descreveram isso aqui. Escudos que estão no céu, né? E realmente o OVNI parece um escudo. Voando no formato de um triângulo. Olha só, liderado por um escudo extremamente grande. É uma formação de batalha. Você tem um disco voador grande e discos voadores menores que estão atrás do disco voador grande numa formação de batalha, tá? Olha só, um escudo extremamente grande, o resto tinha quase metade do seu tamanho. Foram 5 no total. E aí, olha que coisa interessante, tá? O exército macedônico, ele estava para fazer uma conquista, né, em uma região. E olha só o que aconteceu. De repente, um relâmpago explodiu do maior escudo que atingiu as paredes e elas desabaram. Mais flechas se seguiram.
e as paredes e torres desabaram como se tivessem sido construídas de barro, deixando o caminho aberto para os sitiantes que avançaram pelas brechas. O que acontece aqui é o seguinte, tá? Quantas vezes que nós não falamos que boa parte no céu, dos raios, eles são causados por discos voadores? Por exemplo, você vê o céu piscando. Você vê o céu piscando e aí aparece um raio, depois aparece outro. Muitas vezes você não está vendo um OVNI ali, mas ele existe, tá? E aqui o OVNI ele atrapalhou o trecho onde o Alexandre o Grande estava defendendo. Ó. Ele praticamente rompeu e era uma parede de 15 metros de altura, com uma espessura gigante, um forte gigante, e foi atacado e acabou gerando baixas para o Alexandre o Grande, tá? Os escudos voadores pairaram sobre a cidade até que ela foi completamente tomada pela tempestade. Então, olha só que coisa interessante, meu. Olha só, os caras estão falando que os escudos voadores, os discos voadores, eles voaram em formação de batalha, eles atiram raios, eles atiram bola de fogo dentro deles, eles se escondem no céu e voltam para o céu, somem no céu, e praticamente, ó, olha que coisa interessante, eles geram tempestade, ó, olha só, pairaram sobre a cidade até que ela foi completamente tomada por uma tempestade. Então os discos têm a capacidade de transformar uma região em tempestade. Então eles rapidamente desapareceram no ar, logo desaparecendo no céu azul. Então olha para tu ver a interferência que tem dos OVNIs, tá? A coisa ela é sinistra. E aqui vai falar sobre toda a conquista de Alexandre o Grande, tá? Mas o mais interessante que eu achei aqui é o seguinte: como que o Alexandre o Grande ele teve uma interferência de OVNIs. Então você vê diversas vezes os soldados e os generais de guerra do exército de Alexandria, que é o exército de Alexandre o Grande, retratando OVNIs, escudos voadores que estavam atrapalhando o serviço de conquista. E você vê o que? Nesse relato aqui, escudos voadores que atiram bolas de fogo, escudos voadores que atiram raio, escudos voadores que provocam tempestade, que voam no céu numa certo tipo de batalha, numa formação de batalha, e você vê o tempo todo que eles aparecem no céu e somem no céu. E os animais e os soldados, eles praticamente temem esses escudos, porque inclusive eu não falei aqui não, mas teve uma baixa na guerra onde os soldados eles sofreram um ataque direto desses OVNIs, que saiu uma bola de fogo e teve uma baixa assustadora em Alexandre o Grande. Então, olha que coisa bizarra. Vamos falar uma coisa aqui interessante. Eu tenho dois assuntos para falar para vocês. Dois assuntos. Primeiro, que o Alexandre o Grande não conquistou a Ásia, a Europa e o planeta inteiro porque os OVNIs não permitiram, tá? E quem estava dentro dos OVNIs a gente não sabe. Mas Alexandre o Grande ele começou a definhar na guerra por conta dos OVNIs. E olha que o general de guerra falando dos escudos voadores, meu irmão. Isso aí é meio que inegável. Ponto número 1 é esse. Nós tivemos um caso do Hitler também quase dominar o mundo inteiro, tá? Quase dominar o mundo inteiro. Onde ele sofreu interferência de OVNIs. Por exemplo, nós tivemos a criação de bombas nucleares pelos Estados Unidos. Essas bombas nucleares elas foram jogadas em Nagasaki e em Hiroshima. E segundo as lendas, as bombas elas não atuaram com a força total nessas duas regiões, mas sim atuaram com 10% da sua capacidade. E aí eu faço uma pergunta, que a bomba nuclear, meu irmão, ela não varre só uma região, ela varre uma região absurda. E todas as regiões nas adjacências, elas são profundamente impactadas. Então o que acontece é o seguinte: você tem aí um relato dizendo que as bombas nucleares que foram jogadas em Nagasaki e Hiroshima, elas foram desarmadas parcialmente pelos OVNIs e que só atuaram com 10% de força. Bom, faz sentido, porque as bombas nucleares que foram desenvolvidas pelos Estados Unidos, elas tinham uma capacidade de destruição de centenas de quilômetros, podendo erradicar pelo menos um terço do Japão. Um terço do Japão. Mas só conseguiu atuar em 2 cidades, tá? Outro caso foi durante a Guerra Fria. Durante a Guerra Fria entre Rússia e os Estados Unidos,
foi-se programado para o uso de bombas nucleares. Foi-se programado. E aí, basicamente, o exército, a gente não sabe de qual ponto, se isso veio dos russos primeiro, ou se isso veio dos Estados Unidos, mas foi-se em algum momento da Guerra Fria, foi-se usar bombas nucleares. Os Estados Unidos, ele foi fazer o lançamento de bombas nucleares, assim como a Rússia. E o fato curioso é que durante a Guerra Fria, as bombas nucleares foram desarmadas. E eles não sabiam se os Estados Unidos tinham uma tecnologia de ponta, um disco voador, para poder desarmar as bombas da Rússia, e os Estados Unidos não sabiam se a Rússia tinha algum disco voador para desarmar a bomba dos Estados Unidos. Fato é que a coisa chegou num meio que todo mundo ia jogar bomba nuclear e de repente elas foram desarmadas, tá? Então a gente vê na história da humanidade casos o tempo todo de interferências de seres que não são humanos na história da humanidade. Principalmente a história tanto da Segunda Guerra Mundial, quanto da Guerra Fria, quanto do evento nuclear que aconteceu no Japão, quanto também das conquistas de Alexandre o Grande, tá? E aí é o que eu digo para vocês, sobre o quão nós não estamos sozinhos no planeta Terra. É de pensar o nível tecnológico que tem essas raças e que vivem e perduram aqui conosco. E aí você vê o que? Basicamente, observando a conquista de Alexandre o Grande, né, os discos voadores decidiram reduzir o alcance de Alexandre o Grande para que ele não dominasse a Ásia e não dominasse a Europa, tá? Então olha que coisa bizarra, meu irmão. Os caras eles estão o tempo todo se programando para não permitir uma conquista global. E justamente isso está escrito na Bíblia, né? Que o Criador mesmo ele não permite essa conquista global. E essa conquista global ela só vai existir quando vier o anti-Messias, no fim da história da humanidade. Agora, o fato curioso que eu achei foi essa capacidade dos OVNIs de interferir na história. Desde 2000 anos atrás até agora. Você vê que tem 2000 anos que os caras estão interferindo na humanidade aí, tá? Não estou dizendo que OVNI é bonzinho ou maldoso, longe disso. Estou falando para vocês que tanto a frota de Deus tem discos voadores, quanto a frota do diabo. Existe discos voadores, isso é uma coisa que é parâmetro no céu. A gente vê carruagens voadoras, celestiais, o tempo todo sendo retratadas na Bíblia, tá? Que fazem alusão a essa referência. Mas o fato curioso é que boa parte da história da humanidade ela teve uma pincelada de seres que não são humanos e que interferiram na nossa história, tá bom? Espero que essa aula tenha dado uma graciada no conhecimento, de tal maneira que você, quando pensar nas conquistas de Alexandre o Grande, pense que ele só não dominou o mundo, como dizem, porque OVNIs, escudos voadores interferiram em suas conquistas, tá? E aí quando o seu professor falar o porquê os OVNIs, porquê o Alexandre o Grande não dominou o mundo, você fala sobre o registro dos generais de guerra de escudos voadores que cuspiam fogo, soltavam raios e provocavam tempestades que atrapalharam a conquista de Alexandre o Grande, tá? Se não fosse falado, dificilmente alguém iria saber, tá? Pessoal, antes de você ir embora, confere se você deixou o like, se inscreva no canal, ative as notificações e quem quiser conhecer o meu trabalho, obter o meu contato pessoal, aprender a desatar essas amarras horrorosas do sistema, é o primeiro link na descrição aqui embaixo, tá bom? Fique na paz.